Olá, segundo ano. Estamos aqui para mais um ano de geografia, né? No segundo ano, a geografia não é mais física, né? É geografia humana, baseada nas questões econômicas e políticas. E durante todo o primeiro semestre, praticamente o que a gente vê é a chamada geopolítica. E aí a gente precisa, então, entender um pouco sobre o conceito de geopolítica. O que é geopolítica? A gente pode considerar que é uma ciência que vai se concentrar na utilização do poder político de um determinado território, tá? Aqui nós vamos usar bastante o termo território. E eu gostaria que vocês se recordassem lá do ano passado, do primeiro ano, quando a gente viu as categorias de análise da geografia, nós falamos de território e que a gente pode compreender território sobre duas vertentes, né? Uma vertente política, então, quando o território está atrelado à relação de poder, né? Lembram-se que eu falei, por exemplo, dos animais que vão lá e determinam um território para dizer que naquele pedaço quem manda é ele. Lembram-se disso? E também a gente falou sobre a relação de território, também está relacionada às questões de afetividade, né? Transformar um local em território também é a territorialização daquilo que eu gosto. Mas aqui em geopolítica, todas as vezes que a gente analisar o termo território, a gente precisa lembrar que está relacionado ao território de poder, né? E é isso que a geopolítica faz, né? Ela se concentra nessa utilização do poder num determinado território. Numa visão mais prática, a geopolítica vai compreender as análises da geografia, da história, das ciências sociais, né? Todas elas mescladas com a teoria, com as teorias políticas de diversos níveis, desde Estado. Observem que para Estado aqui eu estou trabalhando com letra maiúscula, inclusive eu selecionei em vermelho, né? Porque já a gente vai ver o que é este território. Então, vai desde aquilo que nós consideramos Estado até o cenário internacional, o cenário mundial, tá? Mas, quando é que a geopolítica começou a fazer parte do contexto de estudo, tá? Foi lá no final do século XIX, quando a geografia surge como uma ciência propriamente dita, né? Que foi num determinado momento em que um dos geógrafos, considerado um dos principais geógrafos alemães, Friedrich Ratzel, criou uma corrente geográfica chamada determinismo geográfico. Neste determinismo geográfico, ele diz, né, esta corrente diz que o homem é produto do meio em que ele vive. A partir daí, Ratzel criou uma teoria chamada teoria do espaço vital, né? E é esta teoria que vai fazer com que a Alemanha justifique a sua invasão sobre outros territórios. Por exemplo, a Alemanha já corria livre na Europa toda a Revolução Industrial, né? Que havia começado ainda lá no século XVIII na Inglaterra, e agora a Revolução Industrial começava a se expandir para os outros países europeus. A Alemanha, então, que era até o século XIX, ela estava dividida entre principados e condados e ducados. Vai haver a chamada unificação alemã lá pelo governo do Otto von Bismarck, né? E aí a Alemanha vai querer expandir as suas fronteiras, aumentar as suas fronteiras, ter um espaço maior de terra, de território, aumentar o seu território de poder, né? Bem, é aí
que a geografia vai estar a serviço do governo, porque Hatzel cria esta teoria que a Alemanha precisava, que para o povo alemão unificado sobreviver, precisava mais espaço. Logo, esta teoria do espaço vital justificava a Alemanha querer ampliar as suas fronteiras. E foi para isso, foi assim, então, isso que vai justificar. A Alemanha vai ocupar um território francês da região de Alsácia e Lorena, justamente uma região muito rica em minério de ferro, que era um produto fundamental para a continuidade da evolução da Revolução Industrial, né? Ferro para fazer máquinas e por aí vai, tá? Então, a Alemanha, através desta teoria, tá? Em princípio, ela começa ali mesmo no próprio território europeu. Mas não vai ficar só a Alemanha, os outros países também vão usar esta teoria para justificar a sua ocupação fora das fronteiras da Europa, né? E aí esse processo de expansionismo das nações europeias vai ficar conhecido como imperialismo ou como neocolonialismo, ou um novo momento do colonialismo, né, que vão ocupar principalmente regiões da África e da Ásia. Mas vamos primeiro entender o que é Estado com letra maiúscula. Bem, aqui no Brasil a gente vê bem assim, os estados, né? O Brasil é uma república federativa formada pela união dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Esse estado nosso, Rondônia, Mato Grosso, Paraná, são apenas unidades federativas, né, da nossa república. Mas o Brasil também é um estado, tá? Aí um estado com letra maiúscula, tá? Observem aqui, ó. Então, há diversas definições para o que é o Estado. Vamos pegar uma bastante simples para facilitar a nossa vida. A gente pode dizer que é um conjunto de instituições políticas e administrativas que ordenam e organizam um espaço do ponto de vista do território de poder, tá? Que vão organizar um espaço de um povo ou de uma nação. Então, este Estado com letra maiúscula está sim representando, está sendo considerado uma nação, tá? Um exemplo bem básico do que não é um Estado. A nossa vizinha aqui na fronteira norte do país, que é a Guiana Francesa, né? A Guiana Francesa não é um estado, é um espaço, mas é um território ultramarino que pertence à França. O que impera lá é o Estado francês, não o Estado guianense, tá? Então, é um exemplo do que não seria, neste caso, o exemplo de um não-estado. Para ser estado, tem que ter um povo, uma nação livre. E por isso que é um conjunto de instituições políticas e administrativas, tá? Para o Estado existir, é preciso que ele tenha seu próprio território, a sua própria constituição de poder. O poder está constituído ali, né? E onde há o possível exercício da sua soberania, da sua cidadania. Tem que ter soberania. O Estado, para ser Estado, precisa ser soberano. O que é ser soberano? Ser dono de si. O Estado precisa ser dono do seu próprio nariz, né? Então, o Estado deve ser a autoridade máxima na área a ele correspondente. Em toda a sua fronteira, todo o seu território ali, o Estado é a força maior, tá? Bem, então, na geopolítica, ela atua nas relações dos estados entre si, né? Na correlação de força entre esses estados, né? E nas suas relações internacionais. E é claro que isso tudo vai implicar diretamente sobre as nossas vidas. Mas o que tem a ver a geopolítica
dos países produtores e exportadores de petróleo que ficam lá do outro lado, lá na região da Arábia Saudita, lá no Oriente Médio, olha, né? Eles basicamente são esses países e o resto e outros poucos países do cenário internacional que determinam o preço do barril de petróleo. Faz o quê? Sobe para nós aqui, ó. A gasolina essa semana não subiu à toa, o gás de cozinha não subiu à toa. Então vejam como todos esses poderes, e aí é claro que todo este cenário da geopolítica internacional está diretamente relacionada às questões econômicas, porque é isso que importa para o mundo, né? Então, isso tudo vai trazer, vai nos afetar diretamente. Já nós vamos falar daquilo que mais nos afeta hoje, que é a geopolítica da vacina e a geopolítica do coronavírus. Nós estamos reféns disso hoje. Então, a gente precisa entender a geopolítica sob estes pontos e como ela está diretamente relacionada à nossa vida, tá? Olha, agora a gente vai olhar aqui alguns mapas para a gente observar 3 casos em 3 momentos políticos diferentes da história da humanidade. Aqui nós temos 2 mapas, na Europa no século XX e a Europa já no século XXI. Ou seja, depois, já na nossa próxima aula, vocês vão ver o vídeo sobre a divisão econômica ideológica, sobre capitalismo e socialismo, e vocês vão entender. Bem, durante boa parte do século XX, onde vigorou o sistema econômico capitalista e socialista, que por sua vez gerou os sistemas políticos capitalista e socialista, tá? Quando então, no período da Guerra Fria, que havia a União Soviética, olha, tá? Depois da Segunda Guerra Mundial, tudo isso aqui era União Soviética e todos esses países aqui, como a Tchecoslováquia, a Iugoslávia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária, a Polônia, todos esses países em rosa neste mapa, tá? Esses países europeus, ou isso aqui também ficou chamado como leste europeu, eram países socialistas ou países da cortina de ferro, tá? Os demais países eram os países capitalistas. Bem, vai haver, lá em 1989, houve a queda do Muro de Berlim, né, lá na Alemanha, a Alemanha que havia se dividido em uma parte capitalista, outra parte socialista, vai fazer outra vez a sua unificação, por isso é chamado a reunificação da Alemanha, e aí isso faz com que o socialismo desapareça, o chamado esfacelamento da União Soviética e ela se divide agora, ó, não é mais União Soviética, é a Rússia, que ainda continua sendo o maior país em extensão do globo, mas vejam bem, olha, a Ucrânia volta a ser uma república livre, não está mais dominada pela União Soviética, né? As chamadas repúblicas do Báltico, Letônia, Estônia e Lituânia, a Polônia deixa de ser socialista, a Tchecoslováquia se separa e volta a ser República Tcheca e República Eslováquia, né? Aqui, olhem, voltem aqui, onde era a Iugoslávia, que hoje nós chamamos de ex-Iugoslávia, todos aqueles países que se uniram para formar a Iugoslávia agora se separam, dando origem à Bósnia, à Sérvia, à Croácia, à República de Montenegro, né? É claro que isso foram conflitos, não foram guerras bastante violentas, mas aqui, olha, um novo cenário do mapa da Europa atualmente. Esse é o mapa atual que nós temos da Europa. Então, vejam bem, esse cenário geopolítico ao longo do tempo vai mudando, né? Um outro momento e um outro exemplo que nós temos é da África.
Vejam, aqui nós temos a África imperializada, quando os países europeus, usando a teoria alemã do espaço vital, começaram a dominar e a ocupar e se transformar em colônias as terras africanas. Então, observem aqui, toda a parte em azul eram colônias francesas. A partir da década de 60, houve o processo de a chamada descolonização africana e os países foram promovendo as suas independências, proclamando as suas liberdades. E aí a gente tem a África, eu coloquei entre aspas livres, porque se a gente não é livre do ponto de vista econômico, também não é do político, mas enfim, nós não vamos discutir isso agora. Então, a África livre e atual. Observem, o que era da República Francesa virou Argélia, virou Mali, virou Níger, virou Nigéria, virou Camarões, né? Toda a parte em vermelho eram as colônias inglesas. Hoje é Egito, é Sudão do Sul, é Uganda, é o Quênia e assim por diante. Então, há um novo cenário geopolítico, uma nova transformação, né? E é claro, os mapas mudam. E por fim, nós temos um terceiro momento, daqui lá do período colonialista aqui do continente americano, quando, sob o domínio de Portugal, da Espanha, da Inglaterra e da França, todo o continente americano era colônia, né? Ao longo do tempo, lá do século XVIII e XIX, essas colônias foram proclamando a sua independência e foram se transformando em países livres. Então, aqui na América colonial, a gente tinha a América Portuguesa, que hoje a gente sabe é o Brasil, o vice-reino do Prata, o vice-reino do Peru, o vice-reino de Granada, o vice-reino da Venezuela. Isso aqui deu todos esses países aqui na América do Sul. De novo, a geopolítica para explicar essas transformações. Então, como o mundo vai mudando, vai se modificando, as fronteiras vão se deslocando, vão se expandindo, vão se retraindo, os mapas precisam mudar também, né? Mas assim, para a gente entender um pouco melhor a geopolítica que está relacionada à nossa vida hoje, vamos falar da geopolítica da Covid e da vacina da Covid, que é o que mais o mundo espera hoje, que é o que mais nós esperamos. Eu, pelo menos, estou assim, afoita para chegar a minha hora de tomar vacina, né? Então, a gente sabe, todo mundo sabe que em 2020 o mundo mudou, todo mundo, né? Entramos numa pandemia, uma doença que se espalhou muito rapidamente, porque hoje o mundo globalizado, isso é muito mais fácil, voos, as pessoas se locomovem muito mais, obviamente, o vírus se espalhou com muito mais rapidez, com muito mais amplitude pelo mundo afora. Bem, a gente sabe a história de como surgiu na China, numa cidadezinha chamada, uma cidade de uma metrópole, mais de 2 milhões de habitantes, né, chamada Wuhan, e por conta disso, da geopolítica atual, de guerra comercial entre Estados Unidos e China, são os dois países que tentam hoje brigar pela liderança de potência mundial, pelo país mais poderoso, por se transformar no país mais poderoso do mundo, automaticamente já ficou tensa também, é uma disputa geopolítica entre a China e os Estados Unidos, quando o governo americano do Donald Trump passou a acusar a China de ter criado o vírus em laboratório como se fosse uma arma biológica, né? E associou a China, então, aí a partir daí passou a chamar de vírus da China, de vírus de Wuhan, né? E essas trocas de acusações em torno da doença, elas entraram dentro do bojo de uma disputa muito mais ampla, porque a China e os Estados Unidos estão numa guerra comercial há bastante tempo, principalmente pelo fornecimento de matéria-prima, né? Os Estados Unidos querem ser o maior produtor de soja, né?
mas não querem, não fazem questão de querem produzir, mas não querem sempre que a China compre. Eles querem que a China se atrela. Aí a China deixa de comprar a soja deles e passa a comprar dos outros países produtores, inclusive do Brasil. Aí eles ficam bravos, né? Outra questão bastante séria e que vai dar uma outra geopolítica, não estou colocando aqui ainda, mas acreditem, já já nós vamos falar sobre a geopolítica da tecnologia 5G, e aí ela tem sido por quem é o país que vai ofertar tecnologia 5G ao mercado. Hoje, basicamente, quem tem em condição mais avançada de produção são mesmo os Estados Unidos e a China, e os Estados Unidos passam a fazer pressão nos países mais pobres, como por exemplo o Brasil, mas os países que de certa forma têm uma certa dependência do comércio, das relações com os Estados Unidos. Por exemplo, eles querem que o Brasil vete os leilões de tecnologia 5G e que as empresas chinesas não entrem, que o Brasil compre, acesse a tecnologia 5G, mas não a chinesa, né? Então essa guerra ainda vai demorar, a gente nem sabe como é que ela vai se dar ainda, está muito no comecinho. Mas é por conta desses processos que a vacina, a necessidade de uma vacina da Covid passou a se transformar num problema ou numa causa geopolítica, né? Então a gente vê que, portanto, uma pandemia, essa pandemia ela é alimentada pelos conflitos geopolíticos bilaterais hoje entre a China e entre os Estados Unidos, né? E aí alguns estudiosos já consideram este tempo que nós vivemos hoje como o tempo de uma segunda Guerra Fria. Já nós vamos estudar a Guerra Fria, a primeira, né? Que foi entre Estados Unidos e União Soviética, e aí agora é possível que a gente esteja vivendo um período de Guerra Fria entre Estados Unidos e China. E esse cenário afeta todos os habitantes do planeta e, obviamente, a questão da pandemia que se espalhou bem, se espalhou, o que precisa? Precisa uma vacina. Então vai haver a corrida da vacina. Houve já houve, né? Ou está havendo ainda. A partir da propagação do vírus, então aqueles países que são detentores de maior tecnologia começam a buscar a descoberta de uma vacina e a produção em grande escala para livrar a população mundial desse vírus, né? Que ponto estamos hoje? Quase final do mês de fevereiro, né? Bem, aí a vacina, no caso do Brasil, que tudo ficou polarizado, já deu um falatório danado, que eu não vou tomar vacina chinesa, porque eu só tomo se for a americana, enfim, e por aí vai. Mas quem conseguiu produzir vacina, mas produziu por quê? Esses países produziram, vamos pensar. Por que esses países correram produzir vacina? Para salvar a humanidade da morte da Covid? Não, porque produzir vacina significa construir um outro mercado. Produzir vacina também dá dinheiro. Não podemos esquecer esse detalhe muito básico, né? Mas enfim, a China, que já tem pelo menos duas, a Sinovac e a Coronavac, né? A Rússia, que já fez a Sputnik, um conjunto de países, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, que já fizeram aí a Pfizer-BioNTech, a Oxford e tem outro nome que eu não me recordo, a Moderna, né? E a Bélgica também. Então, esses países fizeram. Mas então, por que a professora colocou a Índia? Por que a Índia está aqui no meio desse bolo? Bem, a Índia não produziu uma vacina própria, mas hoje, no atual momento, dois países, China e Índia, são os principais produtores daquilo que a gente chama de IFA, insumos farmacêuticos, não sei o que é o A, me esqueci agora, mas qualquer jornal está falando muito, vocês vão ver, né? Então,
Esses países produziram bastante, esses dois países produzem muito esses insumos, ou seja, quase todos os produtos, os remédios que a gente toma hoje, tá? A matéria-prima vem ou da China ou da Índia, porque lá nesses dois países existem grandes indústrias farmacêuticas. Então, a Inglaterra, por exemplo, produz a vacina, mas é a Índia que descobriu a vacina, mas é a Índia que vai produzir em larga escala, tá? E aí vai se dando a relação. Então, a Índia passa a ser, nesse momento, muito importante para a geopolítica da vacina, porque ela é uma das grandes produtoras de insumos. Ela vai ser uma grande produtora de doses de vacina, né? O Brasil também começa a produzir no Butantan, na Fiocruz, mas não com todo o know-how e com todo o tamanho do parque industrial farmacêutico que a Índia possui. Eu chamo a atenção de vocês agora para uma forma de regionalização que a gente vai ver futuramente, que são os chamados países emergentes. O principal grupo de emergente que nós temos hoje é o BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Observem, China está aqui, Índia está aqui, Rússia está aqui. Quem não estão dentro desse grupo dos BRICS? Somente o Brasil e a África do Sul. Bem, então, observem aqui, tá? As 8 vacinas já aprovadas para o uso, né? Aprovadas para uso definitivo e as aprovadas para uso emergencial. E aí essa produção de oferta da vacina para a população significa, né, ter o país que produz a vacina e que vende, nada é dado, né? E que vende a vacina vai ganhar uma ocupação significativa, um espaço de poder muito grande dentro do cenário mundial, né? Então é por isso que esses países detentores de tecnologia fizeram essa corrida toda em tão pouco tempo, mas a gente já tem tecnologias que permitam que esse pouco tempo possa se passar, né? E aí, eu já falei para vocês, saíram à frente dos países detentores, entre eles 3 países do BRICS. Mais informações a gente vê na nossa próxima aula. Tchau!